Boa noite a todos os irmãos. É um prazer estarmos mais uma vez aqui podendo falar da palavra do nosso Deus. Para nós é um privilégio podermos abrir a palavra e aprender junto com os irmãos a respeito daquilo que o Senhor deixou para nós. Estamos encerrando hoje então o mês da família, não é mesmo? E é um prazer poder estar aqui fechando essa reunião, trazendo uma meditação para os irmãos. Falamos sobre família durante esse mês, mas família sempre foi um assunto um pouco complicado, porque você sabe, você tem conhecimento de que cada família tem as suas próprias particularidades, vamos chamar assim. Infelizmente, nem todas as pessoas que estão me ouvindo agora, por exemplo, têm uma família nesse momento. Alguns perderam seus entes queridos, perderam sua família mais próxima e não podem compartilhar desse amor familiar. Você tem outros que têm problemas específicos dentro da sua família que não são os problemas da minha realidade. E a minha realidade tem problemas que talvez não sejam reais na sua família. Então nós enfrentamos várias coisas particulares. Além de que, dentro das famílias, nós não temos 100% dos salvos. Então fica difícil falarmos diretamente apenas para famílias salvas, pois eu estaria justamente falando para poucas pessoas. Mas hoje nós vamos comentar sobre uma família bem especial na Palavra de Deus, que eu tenho certeza que você conhece e talvez até você participe dela. Então vamos ler em Efésios capítulo 2, o versículo 19. Efésios capítulo 2, o versículo 19, diz assim: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Nós vamos falar justamente sobre a família de Deus. E eu acho que ficou bem claro quando eu já li esse texto para vocês. Eu acho muito interessante que Paulo aqui ele estava mostrando, olha, tanto judeus quanto gentios, tanto aqueles que não vieram de Abraão, como aqueles que são filhos da promessa, né, filhos de Abraão, todos foram feitos família de Deus. Mas existe uma condição para ser feito família de Deus, e que às vezes alguns confundem ela. Qual é a condição para pertencer à família de Deus? Está escrito em João, capítulo 1, e eu vou ler nesse momento. No Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 12, ele diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a todos aqueles que receberam o perdão do Senhor Jesus, receberam a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, foram feitos filhos de Deus e passaram a pertencer então à família de Deus. Comumente, as pessoas dizem que todos são filhos de Deus, todos foram criados por Ele e logo são filhos de Deus. Mas não é assim que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos diz que todos aqueles que receberam o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus foram feitos filhos de Deus, automaticamente passaram a fazer parte da família de Deus. Então, se você que me escuta já recebeu o perdão dos seus pecados, você faz parte, você pertence à família de Deus. E como é bom, como é gostoso participar dessa família. Porque o que nos une a essa família é algo bem diferente de uma família comum. Geralmente, as famílias são formadas por sangue, laços sanguíneos, mas com a família de Deus é um pouco diferente. Nós somos formados, somos ajuntados através de Cristo. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta aí em Efésios capítulo 2, leia junto comigo o versículo 14. Paulo ele vai dizer, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Cristo foi que nos uniu. O que nos une, o que une a família de Deus não é um laço sanguíneo, não é um mero desejo nosso,
mas é Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos livrou das garras do inferno, também nos deu uma nova família. Ele nos uniu e nos chamou para estarmos juntos, nos chamou para sermos, juntamente com os nossos irmãos, uma família de Deus. E irmãos, que privilégio isso é! Pois, diferente das famílias terrenas, em que os maiores momentos de tristeza para uma família é quando perdem um ente querido. Mas a família de Deus é diferente nisso também, pois a família de Deus é eterna. Leia comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a reencontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ah, como é precioso, irmãos! Nós nos entristecemos muito quando perdemos um ente querido, um parente, um amigo. Mas na família de Deus nós sabemos, nós temos a certeza, nós temos a plena convicção de que um dia vamos nos encontrar no céu. E nós temos a plena certeza de que estaremos no céu fazendo aquilo que a gente mais deseja, que é adorar, que é glorificar o nome do nosso Deus. A família de Deus, ela é eterna. E esta é uma preciosidade que não pode ser trocada por nada que esse mundo nos ofereça. Mas falando assim, parece que a família de Deus, nós sempre vamos estar felizes, mas infelizmente não é bem assim que acontece na família de Deus. Não por culpa do Senhor, de maneira nenhuma, mas por nossa causa. E talvez você acredite que não é bem assim, mas leia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 7. Paulo vai dizer só na parte A: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Aqui é como se Paulo dissesse, olha, é uma vergonha. Tem entre a família de Deus, tem entre vocês, irmãos, tanta demanda, tanta briga, tanta desavença. E infelizmente, na família de Deus existem muitas desavenças. Existem vários motivos que podem levar irmãos a brigarem, a discutirem, a entrarem em desacordos. Mas eu quero que você foque nesse momento nas consequências de não ter a paz com o seu irmão. As consequências de não ter o perdão com o seu irmão. Leia comigo no Evangelho de Mateus as palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 18 e versículo 18. O próprio Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Sabe, irmãos, a partir do momento em que você desliga o seu contato com o seu irmão, com a sua família de Deus, você está se desligando do Senhor também. Não estamos falando a respeito de salvação nesse momento, não estamos falando disso. Mas estamos falando de comunhão com Deus. Você perde espiritualmente quando você se desliga dos seus irmãos, quando você está em contenda com os seus irmãos. Você perde espiritualmente diante do Senhor. A família de Deus é algo precioso para o qual Cristo nos uniu. Ele nos uniu desta forma aqui nessa terra. Ele não queria que a gente ficasse simplesmente espalhado e sem nenhum contato. Mas Ele queria a sua igreja unida. Ele queria que nós estivéssemos juntos. Era da vontade dele que fôssemos uma família. Então não podemos deixar que os problemas atrapalhem a família de Deus. Como podemos então resolver
essas desavenças que existem? Como podemos resolver então os problemas que existem no meio da família de Deus? Lá em 1 Coríntios, no texto que nós acabamos de ler, Paulo mesmo vai responder, dá uma solução, um método para que nós possamos resolver as desavenças que existem no meio do povo de Deus. No versículo 7 do capítulo 6, ele continua dizendo: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Paulo está dizendo, olha, irmãos estão praticando a injustiça, estão praticando o dano aos próprios irmãos. Se você sofreu e foi para um irmão, por que não aceitar então a injustiça? Por que sempre precisamos ir atrás da nossa justiça? Por que sempre precisamos tentar ir atrás do dano? Por quê? Somos irmãos. E Paulo aqui nesse capítulo, se você quiser, pode ler depois, ele leva esse assunto até um pouco adiante. Pois ele diz, olha, os irmãos estão levando os casos entre a igreja à justiça, para que ímpios julguem a igreja. E quem nunca ouviu relatos de desavenças entre irmãos que foram parar na justiça para que ímpios julgassem? Sabe, irmãos, acabamos de ver a consequência de não se ter paz entre os irmãos. Para os salvos, para os cristãos, mais vale tomar o prejuízo do que perder a comunhão com o Senhor. Pense bem a respeito do quanto vale para você a comunhão com a família de Deus. Eu não sei se você, nesse momento, está passando por alguma desavença com o seu irmão. Mas se estiver, resolva o quanto antes. Se acerte com ele. Perdoe o seu irmão. Para que, ao retornarmos agora até para reunir, sejamos todos fielmente nos apresentando ao Senhor em uma comunhão verdadeira. Ok? A família de Deus ela é muito preciosa e é algo que Cristo nos deu. Mas devemos agir com sabedoria e saber perdoar a cada um dos nossos irmãos. Muito bem. Mas a família de Deus ela nos traz grandes privilégios também. Ela nos ajuda de várias formas e com isso eu quero encerrar. A família de Deus ela nos ajuda em momentos diferentes da nossa vida. E se você observar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, eu não vou ler esse texto para não ficar muito longo, mas 1 Coríntios 3 e 7, Paulo vai dizer que ele plantou a obra naquela igreja, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Tudo dependeu do Senhor dar o crescimento. Mas ele enfatiza que tanto o trabalho dele quanto o de Apolo foram essenciais para que aquela igreja chegasse àquele momento. E como isso é especial, irmãos? Porque na família de Deus nós ajudamos uns aos outros. Nós nos ajudamos. É um trabalho de cooperação. Eu faço uma parte, o irmão continua, e cada um se ajudando, auxiliando no trabalho, temos ali uma finalização, um trabalho completo, porque foi executado por várias mãos. Na obra do Senhor, o Senhor coloca diferentes pessoas para fazer. E a família do Senhor é incumbida de praticar o seu serviço e executar o seu serviço de maneira colaborativa. A igreja existe para trabalhar para o Senhor. E se você pensa que tem muita coisa para fazer, que não vai dar conta, peça ajuda ao seu irmão. Estamos juntos para podermos colaborar uns com os outros na família
que temos em Cristo. Então, irmãos, uns ajudam os outros no trabalho, mas não para por aí. Eu quero ler esse texto em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, e o verso 16 diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu acho muito interessante Tiago aconselhar os irmãos a orar uns pelos outros. Talvez você pense que não era necessário, que não precisava ele falar isso, que as pessoas já iriam orar umas pelas outras. Mas talvez os irmãos para quem ele escrevia, eles não tinham tanta prática de orar uns pelos outros. Mas ele está aconselhando aqui, a igreja, os irmãos, eles devem orar uns pelos outros. E na família de Deus nós podemos nos ajudar muito, irmãos, muito em oração. Vocês não têm ideia do quanto orações ajudam os seus irmãos. A partir de agora, comece a orar pela sua família de Deus. Ore pelos seus irmãos. Ore pelos irmãos que estão longe, pregando o Evangelho, lá no meio das florestas. Ore pelos irmãos que estão pregando nos hospitais. Ore pelos irmãos que estão em dificuldade nesses dias. Ore pela família de Deus, irmão. E também peça oração pelos seus problemas. Leve-os, dirija-os ao Senhor e demonstre aos seus irmãos que você tem a necessidade de receber uma oração. A família de Deus também serve para que possamos nos ajudar em oração. Então, nos ajudamos no trabalho, porque ele é colaborativo. Nos ajudamos também em oração. E para finalizar, Tiago capítulo 5 e o versículo 19. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu acho muito interessante porque Tiago mostra para nós que um irmão ajuda o outro na caminhada. É muito especial a gente receber um conselho, irmãos. É muito especial quando nós ouvimos um outro irmão nos alertar sobre algo que temos feito de errado. Todos nós precisamos ser aconselhados. Todos nós precisamos ouvir outros irmãos, aprender com eles e descobrir que na caminhada cristã nós precisamos uns dos outros. A família cristã ela nos ajuda no trabalho, na oração e no caminhar com o Senhor. E para finalizar, eu quero deixar um texto com os irmãos, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 12. Diz assim: Depois lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Na família de Deus, irmãos, não existe hierarquia. Não somos melhores do que ninguém, somos todos igualmente filhos do Senhor. Somos uma família e devemos estar prontos, disponíveis a servir uns aos outros. Nesse momento, o Senhor tinha acabado de lavar os pés de todos os discípulos. Ele, que tem todo o poder nos céus e na terra, tinha acabado de lavar os pés de pescadores. E ele diz: Eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Façam o mesmo, uns para com os outros. Vamos estar prontos a servir a família do Senhor.
Vamos estar prontos a estar ajudando uns aos outros, para que a família do Senhor possa estar sendo edificada e crescendo a cada dia.